Fala galera, tudo bem, gente? Pergunta, tá? Que foi publicada no grupo. Qual o valor médio de uma reforma, tá? Avaliada em R$ 60.000? Boa pergunta. Eu identifico essa pergunta, eu acredito que seja um cliente que recebeu um orçamento. Ele ficou curioso. Cara, o cara me cobrou R$ 60.000 para essa reforma. Qual o lucro desse cara? Ou pode ser o oposto. Um prestador de serviço, um empreiteiro, recebeu uma contraproposta. Ó, eu tenho aqui uma reforma. Tem cliente, cara, que ele já pesquisou até com o Papa. Aí ele recebe você, ele já tem uma base de preço. Entendeu? Aí ele chega e fala assim, ó, eu tenho 60.000 para fazer essa reforma aí. Aí você não sabe, você está vendido, tu não sabe o desafio que tem. Você vai ter que, na hora lá, fazer um levantamento, anotar tudo, leva um caderno, anota, e aí você consegue ter uma dimensão. Não é um recomendável, tá? Você nunca. Porque assim, não existe você chegar hoje numa agência e falar assim, ó, gostei daquele Corolla, só tem uns 60.000. Não existe isso. Mas na prestação de serviço existe, pode acreditar. Eu recebi de uma cliente, um tempo, um pedido de orçamento para um serviço. Passaram-se os tempos e ela me ligou. Na verdade, mandou um WhatsApp. Beto, decidi construir. Pô, que legal. Em que posso te ajudar? Eu tenho 11.000 mais um carro. Cara, 11.000 mais um carro. E tá, o que você quer fazer com esse dinheiro? Quero construir. Tá, construir o quê? Você precisa me dizer se o projeto que você quer. O que você tem em mãos de projeto? Para ver, cara, com 11.000 e um carro, você não faz nem a fundação. Então, você precisa entender isso. Eu sempre falo para o cliente, cara, que é barato, você pode administrar a tua obra e contratar um pedreiro e um ajudante. Não estou discriminando, não. Se eu não posso bancar uma equipe, eu vou contratar um profissional à parte. Se eu não tenho dinheiro para tocar com a equipe. Então você tem que entender como profissional o lado do cliente. Do outro lado, é uma pessoa igual você. Tem desafios, contas a pagar e planejamentos. Você não deve temer a resposta. Você só não deve ser grosseiro. Não dá. Não tem condições. Porque se você tomar determinadas decisões, o que o cliente vai dizer para você? Filho, eu tratei X com você, entrega, dá teu jeito, e você não está aqui para isso. Eu te falo, pé no chão. E agora, vamos à resposta? Vou dar a resposta a você. Eu já deixei uma colinha pronta, tá? De uma outra dúvida que eu respondi, tá? De outro profissional. E com base nesse orçamento, eu vou te mostrar o que você precisa saber. Na verdade, a gente chama de taxa administrativa. O que é taxa administrativa? A taxa administrativa é a porcentagem que eu ganho por cada serviço. Tá? Exemplo, ela vai variar de 10 a 15, 20, 25 até 30%. Tá? É dessa maneira que você vai conseguir medir quanto você está ganhando. Aí você tem que saber como aplicar ela, tá? Perfeitamente, para não tomar prejuízo, para não superfaturar a tua proposta, tá? É isso. Vamos lá. Eu coloquei aqui o passo a passo de um orçamento que eu fiz agora há pouco. E eu vou te passar aqui, vou te explicar, tá? Vamos lá. Olha só. Nesse outro orçamento, o cara tinha que lavar todo o prédio, tinha que lavar. Então, o metro quadrado lá foi R$ 10 o metro quadrado. Logo, a taxa administrativa dele é 30%, tá? 30%. Então, a taxa administrativa aqui é de R$ 3. E assim, sucessivamente. Retocar toda a área externa do prédio. Tá vendo? Olha só. Deixa eu dar um. Tudo isso aqui é interessante pra caramba, porque você vai saber.
Esses 70%, com esses 70%, você paga o profissional, você administra a obra, custos diretos e indiretos. Claro, você vai ter que ir mais a fundo, tem uma planilha que explica isso, que mostra passo a passo. Se você tiver que comprar uma luva, esse dinheiro já está separado para isso. Então você tem que estar ciente disso. Taxa administrativa é para isso. É para você não queimar o seu lucro. E os 70% você tem que tocar a obra. E outra coisa, te pagar. Esses 70% tem que te pagar. Você precisa fazer isso. Tá? Ó, selar uma demão na área externa de todo o prédio. R$ 100 o metro quadrado. Logo, a taxa administrativa aqui é R$ 1,80. Parece pouco, né? Mas nesse negócio os centavos contam. No negócio, nesse não, nos negócios os centavos contam. Se você, se você, se você embarcar em alguma condução faltando R$ 1, cara, o condutor vai dizer, cara, não, pô, negativo, falta R$ 1. Mas você deixa R$ 1 para trás. Eu não estou dizendo que você tem que ser miserável, não, tá? Não estou dizendo que você tem que ser isso, não. Mas estou dizendo que você tem que ser fiel aos detalhes. Com toda essa cotação aqui, o metro quadrado ficou, tá, a R$ 39. Logo, a taxa administrativa aqui sobre esse serviço é de R$ 11,70. Tá? Aí a quantidade de metro quadrado cotada para esse trabalho é de 2.200 metros quadrados. Então, o orçamento final foi de 85.800. Aí, claro, não foi incluso aqui EPI nem aluguel de balancinho, tá? Mas a taxa administrativa aqui ficou em 30%, tá? Uma taxa administrativa de 30%, deu 25.740, tá? Com base nesse orçamento que eu criei, né? Na verdade, houve um pedido de orçamento real sobre esse prédio, nessa quantidade aqui, tá, galera? Tá? E com base nisso aqui, com base nessa quantidade de metro quadrado, foi cotado isso aqui, tá? Isso é um orçamento real, tá? Ele pode até usar com o cliente dele, tá bom? Ó, outra coisa, a resposta para essa pergunta aqui em cima, ó, é essa aqui, ó. É essa aqui. Olha só. Essa é a resposta. R. Essa é a resposta. Então, vamos lá. Vamos lá. Em uma reforma avaliada em R$ 60.000, qual seria o valor médio de ganho da empreiteira, de ganho do construtor, do prestador de serviço? Quem fechou o contrato? Então, a média vai variar. A minha média que eu trabalhava era 30%. Eu trabalhava com essa margem, 30%. Tem gente que trabalha com 25%, tem gente que trabalha com 20%, tem gente que trabalha com 15%, tem gente que não trabalha com droga nenhuma. Vai lá, pega o trabalho, aí desse mesmo dinheiro ele paga um boleto, ele compra um telefone, ele compra um tênis, ele dá um passeio, ele vai ao cinema, ele não tem dimensão disso. E eu te falo, você não precisa de mais um curso técnico, de mais uma faculdade para fazer isso, não. Você precisa anotar as suas taxas administrativas. Tem papel e caneta? Anota. Quanto é a diária de um profissional? R$ 100. Qual a taxa administrativa que você pode colocar em cima desse trabalho? Quanto você vai receber para administrar esse trabalho? Você precisa disso, você precisa saber disso. Para onde você vai? Tá? Ó, você precisa de AB. É isso que você precisa. Entendeu? Ó, de A até B. Como é que eu faço isso? Como é que eu chego lá? Você precisa saber disso. Você precisa saber disso. De A a B. Ó, de A a B, como é que eu faço esse trajeto?
Como é que eu executo isso? Então eu te falo, a taxa administrativa vai variar muito, vai variar muito. Um exemplo, você tem um profissional que você paga R$ 100 a ele. Você pode incluir 130. Ou seja, R$ 30 é tua taxa administrativa. Você recebe do cliente os 130, paga 100 ao profissional, 30 é tua taxa administrativa. Então, se você conseguir acertar isso, se tiver isso em mãos, eu te falo, você vai parar de gastar o dinheiro da empresa, o teu dinheiro. Tá? Porque, exemplo, precisa de EPI, cartão de crédito emprestado, ou cartão de crédito pendurado, ou dívida no fornecedor para 22 dias, ou 15 dias, ou 20 dias. Você pode viver totalmente diferente, cara. E tem tipo de EPI, tem tipo de equipamento que você pode guardar, você pode tocar. Mas eu não recomendo você acumular, não. Eu não recomendo, não. Dependendo do tamanho do teu negócio, dependendo do tamanho da equipe que você tem, eu recomendo você trabalhar com a taxa administrativa, eu recomendo você avaliar tudo isso. E com base nesses dados, você vai automaticamente crescendo no teu trabalho. Compro mais EPI, não compro, alugo, dependendo do que você pode até alugar. Então, eu te falo, a resposta de cima é esse aqui, a taxa administrativa. Tem como você fazer isso até para pipoca, tá? Picolé. Tem que saber quanto é que você está ganhando. O que é que desanima as pessoas? Não saber quanto ela está ganhando. As pessoas têm muito assim, quando o jogo vira, elas falam assim, eu era infeliz. Eu estava tão infeliz. Não, você não era infeliz. Você não sabia ter os números. Se eu não sei quanto eu ganho, se eu não sei quanto eu estou gastando, se eu não sei se eu estou crescendo, que trabalho é esse? Que eu trabalho pra caramba, vivo pedindo emprestado e não consigo. Você precisa saber os dados do teu negócio. Eu vou deixar essa dica para você. Forte abraço. Te vejo em breve.